Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de dezembro, nós vamos meditar em Colossenses, isso mesmo. E Colossenses é mais uma carta escrita por Paulo, né? E ele vai escrever essa carta quando ele estava em prisão domiciliar em Roma. Você já parou para pensar quanta coisa Paulo escreveu enquanto estava preso? Isso nos ensina que, mesmo diante das adversidades, nós não podemos viver segundo as adversidades, mas continuar firme no propósito, né? Firme naquilo que Deus nos chamou para fazer. As dificuldades, elas vêm e vão, não é? E ela não pode nos parar. Paulo nos ensina isso. E aqui nós vamos ver que esta igreja, né, de Colossos era formada predominantemente por gentios, mas tinha sim uma parcela de judeus que queria, né, de todas as formas trazer os costumes judaicos para dentro da igreja. E aí nós vamos ver que Paulo vai admoestar os irmãos de Colossos a perseverarem, né, na doutrina verdadeira, naquilo que foi ensinado a eles de que Cristo, Jesus, o Filho de Deus, né, é o único que pode nos conduzir à salvação, pode nos reconciliar ao Pai. E ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, que está sempre ao lado de Paulo, não é? Os santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está preservada nos céus, o qual antes ouviste pela palavra da verdade o evangélico, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, o quanto a vós outros fiel ministro de Cristo, o qual também nos revelou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, tanto nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Está aqui uma oração que Paulo fazia aos irmãos de Colossos e que eu posso fazer sobre a minha vida, você pode fazer sobre a sua vida, você pode fazer também pela vida de outros. Senhor, que nós transbordemos de pleno conhecimento da tua vontade e que toda sabedoria e entendimento espiritual o Senhor traga sobre nós, a fim de, tem um propósito, de vivermos de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade e com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe a herança dos santos na luz. E aí ele vai falar da excelência da obra, né, de Deus através de Cristo. Olha só, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este
é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Olha que extraordinário nós temos através da vida de Jesus. Ele reconciliou não só a terra, mas o céu também. O céu sofreu um grande abalo com a rebelião de Satanás. E Jesus foi a figura que reconciliou não só a terra, o homem a Deus, mas também os céus, né? E aí nós podemos ver a missão de Paulo e o mistério do evangelho, né? Então, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento da palavra de Deus. Então, Paulo, aqui ele tem a convicção do seu chamado, e ele quer que isso seja gerado não só nos irmãos de Colossos, né, mas também em nós nesta época, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a eficácia que opera eficientemente em mim, né? E aí nós vamos ver o porquê desse interesse de Paulo pelos irmãos ali, né? Pelos colossenses. Ele expressa isso no capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza e forte convicção de entendimento para compreender plenamente o mistério de Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios e falácias, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, e alegro-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, né? E aí nós vamos ver que Paulo, ele tem um interesse sim, e o interesse dele é no progresso espiritual dos colossenses, é um desejo que Paulo tem, ele expressa isso aqui: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ação de graça. E aí ele vai fazer as advertências quanto aos falsos ensinos. Olha só, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporamente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo.
Cristo, né? E aí ele vai falando, ó, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E ele continua, né? Ele vai falar do cerimonialismo, que nada mais é do que coisas futuras. Lembra do Antigo Testamento, a Torá, o tabernáculo, né? Então Paulo fala menção de tudo isso como sombra das coisas que haviam de vir, né? Então ele vai explicar um pouquinho disso aqui no capítulo 2. No capítulo 3, a união com Cristo, né? Ele fala, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifesto com ele em glória. Fazei, pois, morrer vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza e ainda idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste vós em outro tempo, quando você vivia nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não minta mais um para com os outros, uma vez que vos despiste do velho homem e com todos os seus feitos. Lembra que ele falou isso na carta passada? Então nós vemos que naquela época muitos tinham essa dificuldade. Será que hoje precisamos nos despojar do velho homem, não é? Para que o novo homem, né, floresça em nós. O que é esse novo nome? É a nova vida em Cristo Jesus. E ele diz, e vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é em todos. Revesti-vos como eleitos de Deus. Santo, amado, eterno afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, sedes agradecido e habite em vós ricamente a palavra de Cristo, né? E ele vai continuar fazendo as suas saudações finais, né? E a bênção que ele sempre termina assim, a sua carta. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das algemas e a graça seja convosco. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos, papai, sabe, nos despir do velho homem e nos revestir da nova vida em Cristo Jesus. E queremos, sabe, como o apóstolo Paulo dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.